Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo, estou gravando essa live para a gente bater um papo aqui a respeito de tudo que está acontecendo essa semana conturbada, diga-se de passagem. Antes que falem da cor da minha camiseta, tá? Não é vermelha, nem laranja, né? A cor terra, tá? Então tá mais para marrom do que para vermelho, antes que vocês falem que eu virei petista, beleza? Tá ok? Bom, gente, vamos falar um pouquinho aí desse assunto que tá na boca do povo. Você entra nas redes sociais, não se fala de outra coisa, né? E quanto mais a gente pede para não tratar de um assunto, mais esse assunto é tratado, né? Como disse o Jair Bolsonaro, não vou dar audiência para isso. E sugiro que as pessoas não deem audiência. O que a gente faz? A gente faz o contrário, porque nós somos curiosos, né? Bom dia, Zetinho, bom dia, Felipe, bom dia, Nina, bom dia, Sr. Alves, bom dia, Alexandre, Vaiton, de Tirapina, Matheus Rios, Maris, obrigado, pessoal, pela audiência. Bom, gente, vamos falar aqui um pouco sobre o que está acontecendo, né? Já era de se esperar, de certo modo, que o STF ele julgasse favorável a cancelar, né, a prisão em segunda instância. E como o Luiz Felipe de Orleans e Bragança ele bem colocou, a ambiguidade que existe na interpretação da Constituição dá facilidade para que haja esse julgamento e essa aprovação, né? Infelizmente. Bom, gente, o movimento conservador no qual eu faço parte, ele se manteve muito cauteloso em relação às manifestações de rua, né? Inclusive o presidente do movimento, o Edson Salomão, está sendo injustamente aí atacado por um bando de pessoas ignorantes, né? Eu acredito até que tenham boa intenção, mas são ignorantes a respeito do que está acontecendo, que vai prejudicar o governo de Jair Bolsonaro e fortalecer a esquerda, né? O movimento, por um bom tempo, ele aguardou a decisão, né, de tudo como estava se desenrolando. Por quê? Enquanto a gente via o Bolsonaro trabalhando, né, para ter uma boa administração, para apresentar bons números para o governo, a gente passou a presenciar um grupo de pessoas que ano passado vestiam a camisa, né, do Bolsonaro, se diziam conservadoras, e após um momento que o Bolsonaro não atendeu às suas vontades, o Bolsonaro não realizou alguns dos seus anseios, essas pessoas passaram a criticá-lo, a atacar, a pôr em questionamento a intenção dele, enfim. E essas pessoas passaram a compor um grupo de outros que já eram isentões, que já tinham um pensamento mais alinhado à esquerda, e realizar protestos, né, organizar com o objetivo de desestabilizar Bolsonaro, queimar ele. A gente já viu isso logo de início, né, com o MBL. Então, por mais que as pessoas levassem tempo para crer que o MBL estava contra Bolsonaro, chegou uma situação que foi insustentável o argumento de que eles eram de direita, que foi no dia em que foi convocada uma manifestação em apoio à reforma da Previdência e o MBL foi contra, né? Decidiu não apoiar. Bom, depois do MBL apareceram outros jornalistas, né, como Felipe Moura Brasil, que virou a casaca, o Lobão, que virou a casaca, e um movimento a nível nacional vem para a rua também mostrou que era isentão, né? Ele até apoiou, não de uma forma declarada Jair Bolsonaro, mas deu aí uma colher de chá para querer apoiar ele. Oi, Cíntia, bom dia. Mas não durou isso por muito tempo. Logo passaram a bater em Jair Bolsonaro. Bom, então, essas pessoas já estavam articulando há um tempo essa manifestação com a pauta da prisão em segunda instância. Só que o que as pessoas não sabiam, ou talvez não chegou ao conhecimento delas, a maioria dos patriotas, é que o objetivo desse movimento Vem Pra Rua, do MBL, era denunciar Jair Bolsonaro na manifestação com a pauta do STF.
Então, em algum momento, né, eles vão colocar a questão do Flávio Bolsonaro no COAF, o Queiroz, o Bolsonaro ter conversado com o Dias Toffoli, como se tivesse tido essa conversa de que o Bolsonaro pediu para o Toffoli encerrar as investigações do COAF. Olha o nível de absurdo das pessoas, né? As teorias que eles criam para querer prejudicar o Bolsonaro. E eles levariam então essa narrativa. Já estava tudo montado, o circo já estava montado, armado, né, para a manifestação de hoje, ok? Então, dentro desse cenário, o movimento conservador, ele decidiu se abster, falou, não vamos participar disso, não vamos nos envolver com falcatrua, com movimento de isentão, com movimento de bunda lelê, né? Então é isso. Ô Silete, saudade de você também. Cíntia perguntando, vem pra rua, é da Carla? Não, o da Carla Zambelli é o Nas Ruas, nós vamos chegar lá também. Então, diante dessa articulação desse grupo isentão, que queria, dentro de uma pauta legítima, que é atacar o STF, criticar alguns ministros que estão contra o povo, né, e pedir para que seja aprovada a prisão em segunda instância, apoiar a PEC 410, eles colocariam aí no meio desse bolo legal a pauta de que Jair Bolsonaro fez acordão com o STF. E isso daí não dá para apoiar, gente, porque é mentira. Entendeu? Só que tem um grupo aí que é o isentão e a esquerda que tem interesse nessa narrativa falsa. E as pessoas que forem às manifestações convocadas por esses movimentos serão massa de manobra dessa turma, ok? Eu não sei dizer a nível local, porque nos municípios a impressão que eu tenho é que as lideranças desses movimentos isentões, elas estão aquém do cenário nacional. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que a pauta nacional do Vem Pra Rua é sim pedir apoio ao STF, apoio à prisão em segunda instância contra o STF, mas jogar ali uma erva daninha, né, para criticar Bolsonaro. Então colocar uma sementinha da discórdia para colocar o Bolsonaro como inimigo, beleza? Isso a nível nacional. Nos níveis municipais, não sei o que dizer. Margarete, bom dia. O Alan tá assistindo aqui também, bom dia. Bom, então, tendo isso esclarecido, tá? O que aconteceu essa semana? O STF voltou lá à prisão em segunda instância. Em seguida, Lula foi solto. Então, diante de um fato que gerou revolta, gerou indignação nacional, o movimento conservador resolveu se posicionar, tá? Mas de que forma? Nós vamos nos juntar ao Vem Pra Rua? Nós vamos nos juntar ao MBL? Não. O movimento conservador se juntou ao Nas Ruas da Carla Zambelli. Não sei se vocês recordam, dentro dessa treta do PSL, né, onde tem a ala bivarista e a ala bolsonarista, Carla Zambelli tem se mostrado uma defensora fiel de Jair Bolsonaro. Por isso, o movimento conservador decidiu, junto com ela, com o movimento Avança Brasil e o movimento São Paulo Conservador, ocupar um dos quarteirões da Avenida Paulista, de preferência bem longe da onde estará o grupo do Vem Pra Rua e do MBL, ok? Então hoje, às 14 horas, na Avenida Paulista, nós teremos lá um movimento que realmente terá uma pauta, uma narrativa apropriada à manifestação, que não tem o intuito de colar no Bolsonaro o que está acontecendo no STF, até porque ele não tem nada a ver com essa história. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Manifestações, movimentos sociais em relação à decisão do STF, em relação à soltura do Lula. Vamos para um segundo ponto. O que seria? Deixa eu ver, a Nina fez uma pergunta aqui. Temos chance nessa PEC 410 no CCJ? Sônia, bom dia. Ô Lucas, bom dia. Lucas lá de Imperatriz, no Maranhão, hein, gente? Obrigado aí, Lucas. Temos sim a chance de que a PEC ela seja pautada na CCJ. Nós tivemos aí recentemente já
um posicionamento, né, do Novo, do Podemos e do Cidadania em relação à obstrução de todos os outros projetos, as outras pautas que serão discutidas na CCJ, para que aqui a próxima a ser debatida seja a 410. Então, dentro do Congresso existe já uma movimentação para que a PEC 410 seja pautada e o mais rápido possível votada para consertar esse dano aí que foi gerado graças à interpretação dúbia da nossa Constituição, beleza? Então, o outro assunto que eu ia falar para vocês, qual que era, gente? Não lembro agora, caramba. Eram 3 assuntos. Falamos aí dos movimentos de rua, das manifestações. A Lani está assistindo. Bom dia. Gente do céu, eu ia falar de outro assunto agora que eu esqueci completamente. Não tem nada a ver com o movimento. Tem a ver com o partido do PSL, talvez. Falando um pouco do movimento, eu vou comentar aqui com vocês algumas coisas, né, da semana, e aí se vier o assunto de novo na minha cabeça, eu retomo, tá? Então, em relação ao PSL, nós continuamos aí com essa divisão, né, a ala bivarista, a ala bolsonarista, e nós temos visto que para essa turma que é mais isentona, essa turma que acha que os filhos do Bolsonaro atrapalham o governo, que o Bolsonaro fala demais, ele está atrapalhando o Brasil, essa turma ela está favorável a essa narrativa de que o Bolsonaro está negligenciando. Lembrei o assunto. Lembrei aqui, gente, o que é que eu tinha que comentar com vocês. Tem muita gente me perguntando a respeito do Bolsonaro não ter se posicionado nas redes sociais em relação à decisão do STF. Então tem um monte de gente aí que apoiou o Bolsonaro, fez campanha, né, buzinou, fez carreata, tudo mais, e agora está se sentindo traído pelo Bolsonaro porque ele não fez um tweet criticando a decisão do STF. Oh, meu Deus do céu, como que o presidente da República, né, que defende a honestidade, que se diz combater a corrupção, se omitiu diante de uma situação tão grave como essa, de não se posicionar perante a sociedade sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal? Bom, gente, infelizmente, a nossa Constituição ela é cheia de amarras, né, que proíbem os funcionários públicos, digamos assim, né, seja principalmente no caso aí os presidentes, os representantes do executivo, do legislativo e do judiciário, de cometerem algumas atitudes, de terem algumas iniciativas, dentre elas, por exemplo, falar qualquer coisa que atente contra os 3 poderes. Então, por exemplo, se o Bolsonaro fizesse um tweet criticando o STF, comentando que o Dias Toffoli, a Carmen Lúcia, o Marco Aurélio de Mello, a Rosa Weber e o Celso de Mello, eles atentam contra a democracia do país, sabe o que isso geraria? Um pedido de impeachment, porque pela Constituição o presidente da República não pode fazer nada que atente contra os outros poderes. Então ele, como um líder executivo, ele não pode fazer nada que desestabilize, que gere uma desarmonia, um desequilíbrio entre os outros poderes, ou legislativo ou judiciário. Então, para não desrespeitar a Constituição, o presidente está calado. Agora vamos lá. Ele está calado para não dar fôlego para a esquerda, para não dar motivo para aparecer lá na segunda-feira, né, um Frota, o namorado da Fátima Bernardes, a Maria do Rosário, com um pedido de impeachment porque o Bolsonaro fez uma declaração que atenta às instituições democráticas do nosso país, ok? Então só por isso que o Bolsonaro não fez nenhum tweet. Agora, isso quer dizer que o nosso presidente ele está omisso em relação ao que tem acontecido aqui no nosso país?
Isso quer dizer que ele está omisso em relação ao STF? Não. Não, ok? Não foi porque ele não fez um tweet que quer dizer que ele está aquém do que está acontecendo lá no STF. Bom? Ou ele está acobertando as coisas erradas. Ele simplesmente não pode se posicionar. Beleza? Era isso daí que eu precisava esclarecer para vocês. Bom, gente, o Janone está assistindo aí também. Eu queria agradecer aí o Marcos Aurélio Crepaldi assistiu, Vilmar Bianchetti também está assistindo, Fernanda Janone, William, Mark, obrigado pessoal. Era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Diante do momento político que temos vivido, aonde as instituições elas estão descredibilizadas e temos aí muitos jogos de interesse, muitas pessoas que querem se manter no poder, então pessoas que querem ocupar o poder, né, que almejaram desde 2013, desde as últimas manifestações. Então precisamos ter todo o cuidado, tá? Não podemos ser ingênuos, achar que vamos às ruas e não importa quem esteja falando ou pautando, eu estou pelo Brasil. Tudo bem, temos que defender o Brasil, mas nós não podemos também servir de massa de manobra para propostas que podem atentar a algo muito pior do que nós já estamos lidando, ok? Então, por exemplo, hoje não é um momento para a gente gerar discórdia com o executivo. Por quê? O governo de Jair Bolsonaro está indo de vento em popa, apesar de todas as crises, as desestabilidades em relação ao que a mídia atenta contra ele, ao que a esquerda faz. O Bolsonaro ainda está trabalhando. Paulo Guedes está fazendo a coisa acontecer na economia. Ministra Tereza Cristina viajando para diversos países para buscar parcerias, para fazer acordos comerciais, para ajudar principalmente no agronegócio. Temos a ministra Damares trabalhando na área dos direitos humanos. Ministro Weintraub, que fez uma prova do Enem que deixou a esquerda calada. Né? E quem esperava aí memes onde seriam tratados alguns atrasos que tiveram, né, em outros anos, nesse ano não teve. Esse ano não teve problema com impressão de prova, enfim, e a tendência é melhorar. Então vamos tomar cuidado, vamos apoiar Jair Bolsonaro, vamos separar as pautas, não vamos colocar tudo no mesmo bolo, ok? Porque o Brasil está melhorando, os índices estão aí para provar, redução da taxa Selic, enfim, facilitação, né, no crédito imobiliário, já estão acontecendo as coisas no Brasil. Em 2020, segundo Paulo Guedes, o crescimento, né, ele dobrará no ano que vem. Então é só a gente acreditar. Vamos colocar as coisas cada uma no seu devido lugar para não... Meu Deus do céu, tô aqui na casa do meu amigo o Gilberto, ele tá mexendo ali fora. Enfim, então vamos tomar todo cuidado para a gente não, na intenção de fazer uma boa ação, não prejudicar. Fiquem atentos então ao Vem Pra Rua, que é o MBL, tá? A movimentos isentões e de esquerda, porque eles querem prejudicar o Brasil. É isso, gente. Forte abraço para todos. Live comigo é assim, é no improviso, na loucura, do nada um telefone toca, do outro faz barulho, mas o importante é que a informação foi passada, gente. Um abraço para todos vocês. Deixa eu ver aqui, a Cíntia está agradecendo, né, por esclarecer, porque muitas pessoas se sentiram decepcionadas. Então, aí, fico feliz, Cíntia, foi isso que aconteceu, então não fique bravo com o Bolsonaro, tá? Ele pode emitir sua opinião, como o Sérgio Moro fez, não pode? Não, ele não pode, ele é presidente da República, Lani. Então, que se lasque essa aliança tosca e retrógrada entre os três poderes. Bom, a gente só pode falar isso quando tiver uma reforma na Constituição. Enquanto não houver essa reforma política, infelizmente, tem que seguir esse protocolo. Senão, na minha opinião, não vale a pena, por causa de um tweet, ele perder a presidência. Né? Então é melhor ele ficar quieto e articular debaixo dos panos do que fazer um tweet só para nos agradar e aí colocar a presidência dele em risco. Um exemplo foi aquele vídeo onde das hienas, né? Tem um leão e as hienas tal, e aí infelizmente ele colocou o vídeo, né, num momento que não deveria, porque tem lá o ícone, né, do STF como uma das hienas.
Isso daí que ele fez daria um crime de improbidade administrativa. Ele precisou pedir desculpas, porque ele sabia que ele foi contra a Constituição. Beleza, gente? É isso daí. Forte abraço a todos, bom sábado. Espero ter auxiliado vocês a compreender alguma coisa, formar a opinião de vocês, seja da mesma forma que eu penso, seja contrariamente, enfim, né? Nós estamos aí num ambiente democrático, mas nós conservadores temos que nos posicionar, nos manter firmes e não retroceder, porque agora precisamos apoiar incondicionalmente Jair Bolsonaro e que estudemos, que leiamos bons livros, acompanhemos as notícias, né, nos jornais, para não cairmos no engodo dos isentões e dos esquerdistas. Forte abraço a todos, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.